Nesse vídeo, você vai aprender como fazer uma tela de perfil bem inicial, sem se preocupar com layout, mas com uma super vantagem que a gente vai usar o contexto do React para compartilhar estados entre diferentes telas. Ou seja, a meta de beber água que eu defini na minha tela de perfil também vai ser a meta de beber água que vai estar na minha tela de dashboard. Ou seja, nós vamos ter um estado compartilhado entre múltiplos screens. Isso é muito legal. Então, para que você não perca esse e os próximos vídeos, se inscreva no nosso canal, dê um joinha aí para apoiar a gente. Por favor, deixe os comentários do que você está achando a série e tudo que vocês falarem aqui nós iremos implementar nesse app. Então, se você tiver sugestões, já vai mandando aqui no canal, tá bom? Vamos pro vídeo. Atualmente está em 2.000 ml ou 2 litros. Só que vamos ser sinceros, né? Tem vários jeitos que a gente pode definir quantos ml eu bebo por dia. Então a gente pode ter, sei lá, a partir de um cálculo de IMC a partir do seu peso, ou a gente pode também definir um padrão ali, um valor que você mesmo quiser. Então o que eu gostaria de fazer nesse vídeo para que a gente chegue na parte da barra de progresso? Vamos fazer a parte de perfil do nosso usuário, que é aquela terceira abinha ali embaixo, e na parte de perfil, quando a gente chegar lá, o que a gente faz? A gente coloca uma pré-configuração do seu usuário, que por enquanto vai ser bem bocado, vamos dizer assim. Futuramente a gente vai ter autenticação, criar conta e tudo mais via Firebase. Não, mas por enquanto vai ficar uma telinha de usuário ali mocado, só para a gente já ir nos estimulando com o design do projeto também. E a parte de nós podermos fazer a configuração do nosso peso. Ou peso não, da nossa quantidade de litros de água que a gente vai beber por dia, que vai ser a nossa meta diária. Com isso vai nos habilitar a fazer a barrinha de progresso ali para continuar e posteriormente também as animações que vocês também pediram. Então vamos lá. Aqui nessa pasta de perfil, quando a gente abre ela, né, ela está verde com a letrinha branca, que foi o que a gente fez no nosso último vídeo, né, foi só uma brincadeirinha aqui só para a gente ver as transições de tela propriamente funcionando. E vamos começar a trabalhar isso aqui mais seriamente, né? Então, do mesmo jeito que eu tenho uma tela de dashboard, eu vou ter uma tela que eu vou chamar de profile. Aqui é um costume meu, tá? Fica a critério de vocês fazerem isso. Eu particularmente gosto de colocar em todos os nomes dos meus componentes o sufixo screen nas telas que diriam assim, ó, é a primeira tela que cai na rota, o componente de rota. Por quê? Aí é um costume meu, tá? Isso aqui não impacta em nada o resultado final. Mas se você quiser saber quais são as rotas de screen que a gente tem disponíveis no app, você simplesmente digita screens aqui e ele retorna pra gente. Daí você fala assim, João, todo mundo que está dentro da pasta search screen também vai trazer. Sim, realmente traz. Mas às vezes a gente tem dentro de outras pastas, às vezes a pasta não chama screen. Enfim, isso não impacta em nada o resultado final e é uma coisinha que eu gosto. Beleza? Então vamos criar o nosso componente React aqui. Vou digitar esse snippet, que facilita muito a vida. Esse snippet, particularmente aqui, fui eu mesmo que fiz aqui para os projetos da PinceApp. Se você tem curiosidade de como é que faz um snippet desse jeito, deixa aí nos comentários se você quiser um vídeo só sobre como criar snippets, que a gente vai deixar tudo para você. Né? Mas basicamente aqui é um componente de snippet de React Hooks padrão. E só para a gente manter o padrão também, eu vou refatorar o nome da minha dashboard para dashboard screen para manter o contexto de layout que a gente acabou de falar. Né? Tem que salvar arquivos de rotas porque ele tem independência e tudo certo. Agora, se a gente abrir o arquivo de routes, que é o que a gente tem aqui, tá mostrando dois, acho que simplesmente por uma questão de estar duplicado mesmo. Mas é esse aqui, ó. A gente tem a nossa tela de configurações que está mocado aquele negocinho, o dashboard que está o dashboard aqui, do dashboard screens. Eu vou trocar aqui também para chamar dashboard screens para manter o padrão. Ó, já trocou aqui, beleza? E aqui onde é screen eu vou chamar de profile screen, certo? Esse componente aqui provavelmente ele vai encher um saco porque esse cara aqui eu acredito que ele não possa receber um children como um filho principal dele, ó. Tem que ser um vaziozinho, tá vendo? Que senão o TypeScript ele não aceita um children nesse caso. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos simplesmente remover aqui das nossas propriedades e vamos renderizar um text qualquer aqui só para a gente ver se essa tela vai estar funcionando. Então vamos salvar aqui, ó, ele já parou de dar o erro no nosso TypeScript e bem aqui em cima, ó, vocês estão vendo o nosso profile ali perdidinho ali no canto. Por que ele está atrás
da hora atual? É porque a gente tem que usar um componente que a gente chama de React Safe Area, ou seja, para cada dispositivo ele tem uma altura mínima que essa barra aqui ela determina. Então depende do modelo do iPhone, às vezes tem iPhone com Note, iPhone sem Note, tem Android com Note também, tem Android sem Note, cada celular vai ter o seu tamanho. Então se a gente simplesmente viesse aqui, um exemplo prático, colocasse uma box aqui do Native Base com margem top, ou seja, de 50, por exemplo, ó, ficou bom. Só que pode ser que para os celulares menores esse 50 seja muito grande ou muito pequeno e não fique legal. Então para a gente fazer esses ajustes, a gente vai ter que importar um componente que a gente chamou na aula passada nossa, que é o Safe Area, eu acho que é o Safe Area View, não lembro de cabeça. Vamos testar esse aqui, ó. Ó, tá vendo que ele deu uma breve ajustada? Ó, vamos tirar ele aqui, ó. Olha que legal. Ele automaticamente vai calcular quanto de espaço o seu dispositivo precisa e ajustar a primeira div ali que você tem bonitinha para a gente poder fazer isso funcionar. Aqui eu já vou dar um spoiler do que eu vou fazer no futuro, mas se vocês começarem a reparar, esse Safe Area é um problema que a gente vai acabar tendo com praticamente todas as nossas telas que a gente for ter. Então, por exemplo, olha a tela de dashboard aqui, ó. Ele está com margem Y. O que isso significa? Margem Y é margem no ângulo, no eixo X, no eixo Y do nosso plano cartesiano. Então, por exemplo, a margem no topo e a margem no bottom de 30. Isso aqui vai contra o que eu acabei de dizer agora, né? Porque, pô, em outros dispositivos essa margem pode ficar horrível. Por enquanto a gente vai seguir assim. Eu gosto de propositalmente ensinar do jeito piorzinho no começo, para vocês entenderem e verem valor do porquê que a gente faz tal coisa, em vez de simplesmente já chegar dizendo, olha, vamos fazer assim, assim, assado. Tá, mas o spoiler futuramente nós vamos criar um componente que vai servir como uma screen base para todos os nossos outros telas que porventura a gente tiver, para a gente fazer padronização de margens, padronização de safe area, padronização de conteúdo de tela, enfim, vai ser muito útil e a gente vai fazer isso nas próximas aulas, mas fica o desafio. Será que você conseguiria desenvolver um componente de screen que servisse para qualquer tela que a gente fosse utilizar e a gente conseguisse reutilizar essas propriedades em outras telas? Tente fazer e deixe nos comentários aí pra gente. Mas seguindo aqui, vamos lá então. Voltar para a nossa tela de profile. Agora aqui a gente vai começar a brincar. Nesse caso, você vai precisar de um conhecimento do CSS que chama Flexbox. Aqui no canal da PenseApp eu fiz um vídeo que tem de 40 a 50 minutos que explica tudo que eu vou falar da teoria dessas etapas aqui. Então se você ficar confuso e não entender muito bem como que a gente está organizando os layouts nessa tela, por favor, dá uma olhadinha, vai estar na descrição do vídeo, o vídeo nosso de Flexbox, que eu garanto que você vai entender plenamente de como que o layout funciona, beleza? Vamos lá então. O que eu gostaria de fazer, né? Eu gostaria aqui que na minha tela, vamos fazer um mini esboço. Ó, por enquanto que a gente está começando sem pegar muito no design ainda, né? Eu gostaria que aqui fosse um círculo, eu não tenho um círculo, então vai um quadrado, mas aqui eu gostaria que fosse um círculo com o avatar da pessoa, que futuramente vai ter uma área cadastrado. Aqui acho que seria legal o nome dela, no caso o meu nomezinho aqui. E talvez mais algumas outras informações que possam ter no futuro, né? Talvez possa ter uns troféuzinhos aqui também, tipo, ó, você tomou água, você bateu a sua meta 7 dias seguidos, você, enfim, como se fossem uns achievements que tem no Xbox, no PlayStation, acho que ficaria algo bem legal. A gente pode pensar em colocar um carrosselzinho de achievements aqui. Mas logo abaixo também eu gostaria de ter um menuzinho aqui, onde a gente possa ter as minhas, vamos chamar de, não sei o nome ainda, talvez meta, com um campinho onde o usuário possa selecionar ou digitar, também não sei muito bem como a gente vai fazer ainda, a quantidade de água, a meta de água por dia, que é aqueles 2.000 ml que a gente viu anteriormente, beleza? Para fazer isso, a gente vai precisar de duas coisas. Vamos precisar criar um contexto para armazenar as informações do nosso usuário, contendo as metas dele e tudo mais.
Então isso vai ser o nosso trabalhinho aqui dessa aula, e se der tempo, se não ficar muito longo, a gente ainda mexe um pouquinho com o layout, tá bom? Vamos lá então. Eu vou voltar aqui para o meu simulador, beleza, ele está abertinho aqui, vamos lá. Aqui no Native Base, que é a biblioteca que a gente está usando como base, ele tem um componente chamado Avatar, que a gente pode utilizar aqui dentro. Vamos só entrar nas docs aqui do nosso Native Base, e aqui vamos procurar Avatar. Olha que legal. É basicamente o esquema de avatar que a gente conhece em todo o app, né? Só que ele já vem pronto aqui pra gente, ó. Vamos pegar ele aqui já prontinho para nós, para a gente poder utilizar por enquanto. Todo avatar, se vocês olharem bem, eles vão seguir uma estrutura de fallbacks que a gente chama. Vou cortar aqui do Native Base, já pegar essa foto mesmo do Unsplash por enquanto. E beleza, aqui ele retornou, ó, legal. Não sei se deu para reparar, mas ele ficou um verdinho temporariamente ali, vocês chegaram a perceber? Porque ela estava carregando, ou seja, enquanto essa foto está fazendo o download dela, ele vai mostrar o BG, que é o background. E se essa foto for uma foto inválida, ele vai mostrar o texto que a gente está escrito aqui, com os valores aqui. Então, por exemplo, se eu propositalmente quebrar essa URL aqui com uma coisa que não existe, olha que legal. Ele vai, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, colocar um size LG de large, aí ó, melhorou. Olha que legal, essa URL ela não existe, essa URL é falsa. Então o que a gente fez? Ele mostrou o fundo que a gente tem aqui, que poderia ser qualquer cor, por exemplo um Gray 300, com a letrinha ali que a gente escolheu. Olha que bacana, vamos colocar um Purple aqui, que eu acho que vai ser a cor do nosso app. Aí ó, show de bola, combina até ali embaixo. E aqui com as iniciais do nosso usuário. Show de bola. Lembrando que se a imagem for válida, se ela existir, automaticamente ele vai carregar a foto pré-determinada, né? Vamos ver, eu não lembro se eu deixei o link correto aqui, ó. Deixa eu pegar de novo. Em images no plural, por isso que não mostrou. Images. E vamos forçar ele a fazer o hot reload aqui, que acho que vai precisar revalidar. Voltando na tela de perfil, olha que legal, a nossa fotinha está carregada. Se vocês utilizarem com o poder do TypeScript, ó, a gente tem os tamanhos que a gente consegue deixar o nosso avatar. Então ele vai desde XS, que é o tamanho extra small, para subindo do XL, SM, MD, LG e o 2XL. Vamos colocar um maiorzão que a gente tem aqui, ó, ficar bem bonitão. Beleza? Então aqui vai ser o nosso avatar. Lembrando, por enquanto vai ficar com essa foto mesmo, depois a gente vai ter que fazer upload de foto do nosso usuário ali, para ele ter um perfilzinho segmentado para ele. Seguido disso, eu acho que a gente pode seguir com o nome dele, posteriormente, né? Logo embaixo aqui para mostrar. No caso, em vez de João da Silva, eu vou deixar o meu nome mesmo. Olha que legal, João Mantovani. Se vocês tiverem mais sugestões do que a gente pode colocar aqui, seria muito bacana para a gente ir complementando. A ideia é fazer isso bem interativo com vocês. Vamos ver se o Copilot ajuda a gente com alguma sugestão aqui de texto, mas acho que nem ele está muito criativo hoje para isso. Eu vou deixar assim por enquanto. Belezinha? O que eu acho que a gente pode fazer agora, lembrando, tá? A gente não está entrando em design agora, propriamente dito, tá? Não vai ficar assim a versão final do app. É mais para a gente ter uma base e depois nós vamos entrar com o layout mais a fundo. Então, vamos pensar aqui agora. Vamos criar uma boxinha aqui. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um input que a pessoa digita a quantidade de meta diária que ele quer hoje. Vamos começar simples e depois a gente incrementa, beleza? Ó, vamos colocar aqui então, se a gente dá uma olhada no Native Base e dar uma olhada aqui na parte de formulários deles, a gente vai ter várias coisas relacionadas a input. Vamos ver se tem algum que comece bacana aqui com o que a gente precisa, ó. Deixa eu dar uma olhada no Pressable, tem o Slider, que eu acho que vai ficar bem legal para o que a gente quer, e e na pior das hipóteses, o input, né? Deixa eu ver, não é o press que a gente quer, ignora. Olha, esse aqui eu acho que pode ficar legal, hein? Acho que vai dar um charmezinho para o nosso app. A gente poderia simplesmente usar o input e a pessoa digitar a quantidade que ele quer sem maiores problemas. Ou a gente pode brincar com o slider aqui também. Vamos começar com o slider, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. E se ainda é muito trabalho ou não ficar bacana, a gente troca para o input.
Então, ó, pegando o exemplo aqui que o próprio Native Base fornece para a gente, vamos colocar ele aqui no nosso código. Ó. Fazer os importings automaticamente da biblioteca dele, ó. Todo mundo que ele está importando, e slider está deprecado. Ixi. Tá, ele fala assim, ó, o slider ele saiu do React Native Core, mas não é do React Native que eu quero, é do Native Base, ele importou de uma biblioteca errada. Agora sim, ó, olha que legal. Vamos ver como é que fica. Show. Tá mais ou menos, né? Mas a gente já arruma. Então, vamos colocar o seguinte, agora a gente vai ter que definir um padrão. A gente vai ter que definir se o nosso padrão vai ser em litros ou em mililitros. Por experiência própria, uma coisa que a gente sempre faz com o dinheiro aqui na Princep é, nós nunca utilizamos, por exemplo, o floating para guardar essas informações, porque o JavaScript, em alguns casos muito específicos, ele pode dar problema. Então, nós costumamos aqui utilizar sempre unidades inteiras, ou seja, a gente sempre deixa numa medida que a gente consiga contabilizar, fazer somas e multiplicações inteiras e depois converte ela para o número, se a gente quiser exibir em litros, por exemplo. Sendo bem prático, vamos armazenar isso em ml, que é sempre 1 ml, claro, tem menos, mas no nosso caso não se aplica, né? Vamos armazenar todas as informações em ml e se a gente quiser exibir, a gente faz a conversão para litro posteriormente. Certo? Ó, esse daqui é o tamanho dele, que o W vem de largura, que é o width em inglês. Tá 3/4 da tela, não precisamos disso, deixa ele crescer ali o tamanho que ele precisar. Esse tamanho máximo também eu não quero exibir, ó, beleza. Só com isso aqui ele já cresceu de uma ponta a ponta. Essa é uma prática que eu adoto, eu recomendo vocês fazerem também. Eu não gosto de determinar o tamanho, as limitações, as constraints dos nossos componentes no componente. O componente, na minha visão, mas é uma opinião minha, eu acredito que ele tem que ser o tamanho que derem para ele crescer, para a gente ter layouts responsivos. Então, por exemplo, assim, se eu colocar que esse cara aqui tem um tamanho de 400, nessa tela aqui ficou bom, mas no celular menor pode ficar horrível, e vice-versa, né? Pô, às vezes um tamanho de 100 numa telinha pequena resolve, numa tela grande não fica bacana. Então eu não gosto da gente colocar tamanhos fixos nos componentes. E como que a gente faz? A gente pode englobar esse cara aqui com uma box, que eu considero uma ótima prática, e aí sim a gente especifica quais são os tamanhos que ele pode crescer pelas laterais naquela box. No caso aqui, se eu especificar uma margem X, que é no eixo X da esquerda e direita de 20, olha que legal. Ele cria essa margem e o componente que está abaixo da box, ele expande o máximo que ele consegue. Se a gente precisar reutilizar esse componente aqui, ele está puro, né? Ele está o mais cru possível e a gente consegue simplesmente falar que nessa tela ele tem uma margem de 20 e na outra uma margem de 50. Aí, reforço, tá? Isso é uma prática que eu costumo fazer, mas não é obrigatório. Beleza. Então, vamos colocar aqui as nossas propriedades, ó, um embaixo do outro para facilitar nossa visualização, acho que vai ficar melhor. E, ok. Aqui funciona da seguinte maneira, ó. O default value é onde vai começar. O min value é o 0 e o max value é o 100. Vamos definir o seguinte aqui, ó. Vamos colocar que o min value de beber água, pô, vai ser 0 e o máximo vai ser, pensando em mililitros, vai ser, vamos pôr 4.000, né? Que 4 litros é que eu acho difícil. Tem gente que bebe mais de 4 litros, mas para começar eu acho que é um bom número. E essa step aqui é o quanto cada pedacinho dessa barrinha, quando a gente move para o lado, vai mudar quando a gente utiliza o slider. Então, olha o que a gente vai fazer aqui, que bacana. Ó, tá vendo? Vocês vão ver daqui a pouquinho, mas ele vai mudando de 10 em 10 aqui. E começa em 70, né? Acho que um bom valor para começar é os 2.000 ml, que eu acho que é o padrão de todo mundo. Certo? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver esse valor funcionando mesmo. E para isso é muito simples, né? A gente vai criar um use state aqui dentro desse componente. Vamos chamar de meta. Acho que meta é um bom nome. É em português, mas por enquanto é isso aí. Ele vai ser do tipo number, que vai iniciar em 2000 e vai ter um use state aqui com esse cara. Então, o default inicial vai ser o nosso meta. Por quê? Porque ele inicia em 2000, então a primeira vez que a gente abrir essa tela, ele vai pegar para cá e mostrar aqui para a gente.
Também acho que tem a questão do value, que é o valor atual do nosso meta. Aqui vai estar igual para os dois, porque quando ele inicia ele pega o valor default e depois ele atualiza com o meta, certo? Então, e também a gente vai ter que passar uma propriedade aqui chamada de onChange, que é toda vez que o valor mudar desse slider, ele vai atualizar o meta e automaticamente vai atualizar o nosso valor. Só para a gente ver se isso está funcionando, ó, vamos colocar... Opa, essa div aqui é de web, né? Essa div aqui não vai dar certo. Vamos colocar um textinho bobinho aqui, ó, e um JSON.stringify de meta aqui dentro para a gente ver os valores atualizando. Então, iniciou em 2000, por quê? Porque o nosso valor default 2000 caiu tanto para esses dois aqui e tudo certo. Conforme eu vou diminuindo, ó, reparem que ele vai abaixando de 10 em 10, ó, que legal. Até chegar no 0, que é o nosso valor mínimo. Ou ele sobe de 10 em 10 até chegar no 4.000, que é o nossos 4.000 ml, que é o nosso valor máximo. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu acho que a gente pode colocar de 100 em 100, aí fica melhor assim, ó. Ou talvez de 50 a 50, mas vamos deixar de 100 em 100 por enquanto. Certo? Aparentemente isso daqui está funcionando, bacana. Vamos apagar esse cara aqui, a gente já viu que isso daqui está ok. E vamos colocar um textinho de verdade aqui mesmo, falando da nossa meta de água aqui embaixo. Ó. Mais um text aqui para poder exibir. E quantidade em ml. Olha só que legal. Tá? Lembrando que a gente não está focando em design agora, tá, pessoal? Isso aqui é meramente ilustrativos aqui pra gente, por enquanto. Tem um componente aqui que chama divider, que ele põe uma linha divisora, ó, entre dois campos. E só para fazer uma gracinha aqui, ó. Aí, por enquanto, bem meia boca, tá, gente? A gente vai refatorar, fazer um layout bem bonito isso daqui no futuro. Mas só para dar uma carinha aqui de diferente. Então a nossa meta de água atualmente ela vai atualizando aqui. Pô, João, legal, mas se eu quisesse visualizar em litro e não por ml, se eu quisesse escolher a unidade de medida que a gente pode mostrar no app inteiro, pô, a gente pode fazer isso, acho super legal. Aqui na tela de configurações, talvez, ou aqui no perfil mesmo, pode ter um botão. A gente pode criar um contexto para isso, para eu quero visualizar em litros ou eu quero visualizar em ml. Acho que é uma puta não funcionalidade da hora da gente implementar no nosso app. Mas por enquanto vai ficar assim. Então beleza. Ó, só que aqui a gente tem um pequeno problema que a gente vai corrigir, que é o seguinte: a meta de água que eu defino nessa tela aqui não tem correlação com a meta de água que está no dashboard. Ou seja, se a gente abrir o nosso dashboard aqui e procurar por ml, eu chamei de cup size, que a gente fez na primeira vez, que é o tamanho do copo, né? É isso mesmo? Não, é o goal, é o objetivo. Vamos mudar um nomezinho e deixar o mesmo? Ó, tudo que for meta vira goal. E eu acho que a gente vai manter o padrão, vai ficar muito mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Acho que vai ficar show de bola. Ó, a gente tem um goal, um use state, definido no escopo do profile screen. Ou seja, esse goal, esse objetivo da tela de perfil pertence a essa tela. Se a gente abrir o dashboard aqui, a gente também vai ter um use state que, se não igual, é muito próximo do goal dessa outra tela. E o que a gente acabou de chegar aqui, ó? Olha o que acabou de acontecer. A gente tem a mesma variável em duas telas diferentes. E como é que a gente faz agora para poder utilizar essa variável nos dois lugares? Porque ela é a mesma coisa. O objetivo de um é o objetivo de outra. Eu preciso conseguir reutilizar essa variável em diferente lugar. Bom, aí é muito simples, João. Pô, aí isso daí é uma pergunta elementar, né? Como diria o Clóvis de Barro. Cara, é muito simples. Você vai pegar esse use state da sua profile screen, vai tirar ele daqui também, vai dar pau, normal. Aí você vai lá na sua tela de rotas, define o seu use state dentro da tela de rotas para o pai de todo mundo e repassa as propriedades de goal e set goal para quem precisa, a screen o dashboard screen e o profile screen desse jeito. A gente pode criar propriedades lá dentro e repassando para cá, aí todo mundo vai usufruir dessas propriedades. A teoria aqui tá certo, tá, gente? A gente poderia fazer isso se não fosse um arquivo de rotas, não teria problema nenhum. E também não é errado fazer isso. Só que qual que é o problema que a gente enfrentaria nesse caso?
é que a gente estaria misturando rota com use state e a gente poderia até entrar em um problema de renderização em excesso desnecessário. Então, nesse caso aqui, qual que seria a melhor prática para a gente resolver como que nós compartilhamos variáveis em diferentes telas no mesmo estado? A palavra é React Context. Nós vamos criar um contexto aqui agora para a gente fazer essa brincadeira. Tá? Se você ficar com dúvidas aqui no contexto, porque achar que eu tô meio superficial, na descrição desse vídeo vai ter uma aula exclusivamente sobre esse React Context, que eu explico de cabo a rabo tudo que você precisa saber sobre contexto e para você ficar o craque, tá bom? Então, se ficar com dúvidas aqui na minha explicação, olha na descrição do vídeo, vai lá no vídeo de contexto que eu tenho certeza que você vai entender melhor. Aqui como que a gente pode organizar? Ó? Nas nossas pastinhas aqui dentro da Source, eu vou criar uma de Context, aqui, e vamos criar a primeira. Aqui a gente vai ter que escolher um nome. Bom, eu vou criar como User Context para conter todas as informações do nosso usuário. E lá dentro vai ter as metas dele, o nome dele, a foto dele, por aí vai. Então, eu gosto de usar essa sintaxe, né? user.context.tsx. E beleza, cai aqui na minha tela de interface. Se é um contexto que contém informações referentes ao usuário, vai chamar User Context. Se fosse um contexto que ia ter informações relacionadas às configurações do app, poderia ser o Settings Content, né? Context. E aí vai do jeito que você quiser organizar. Então, a primeira etapa a gente cria um contexto primeiramente vazio, e a segunda etapa a gente vai criar o nosso User Provider, que vai ser um componente React, tá? No final das contas. Então, vamos lá. Vamos por partes aqui para a gente não adicionar muito código complicado. A estrutura base de um contexto é isso aqui, tá, gente? O contexto e o provider. O provider, ele vai especificar quem abaixo dele tem acesso às variáveis que estão no contexto. Ou seja, se eu colocar um provider globalmente no meu app, o meu app inteiro vai ter acesso ao contexto. E o contexto, pense assim, nada mais é que uma cesta, uma caixinha que guarda variáveis e te libera ela onde você quiser. Tá? Então isso aí, tranquilo. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Ó? Vamos criar um contexto para armazenar as informações do nosso usuário e o goal, que é o objetivo dele. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: criamos o contexto, está criado, beleza, e o User Provider nada mais é que um componente React normal. Agora, antes da gente prosseguir, a gente vai colocar as nossas interfaces de TypeScript. Então, a gente vai ter uma interface para o contexto e uma interface para o provider. A interface do contexto, ela vai considerar quais são... eu quero a user, vou chamar de iUserContext, para manter o nosso padrão. Essa variável aqui, ela vai definir quais são as variáveis que estão disponíveis no meu contexto para todos os outros consumirem ela. Então, aqui vai conter as propriedades do nosso user, que eu ainda não tenho um usuário, então eu vou deixar ele temporariamente como unknown, que é tipo, não sei o que esse objeto tem, um tipo de TypeScript, é o unknown. E também eu vou colocar aqui dentro um tipo de goal, que é o nosso objetivo, e esse sim vai ser um number. Tá? A partir do momento que eu faço isso, eu posso tipar esse contexto aqui para ele ser do contexto do tipo iUserContext. E aqui tem um jeito certo de tipar, tá, gente? Se eu fizer simplesmente assim com S, né, que é essa sintaxe do TypeScript, o que eu estou falando? Até dá para a gente fazer. Você tem que tipar ela em unknown para depois um iUserContext. Isso aqui é tipo assim, TypeScript, fica na tua aí, meu irmão, que eu sei o que eu tô falando. Então, se liga aí que eu garanto para você que isso daqui é do tipo iUserContext. Cara, gente, isso daqui em alguns casos é ok usar, depende muito, mas isso daqui para dar um BO no nosso app é muito grande, tá? Porque a gente tira a confiança do TypeScript e bota a confiança na gente, que nem sempre é uma boa prática. Então, nesse caso aqui, ó, não é assim que a gente faz tipagem e também não é assim que a gente faz tipagem. Ó, ele vai dar pau, ele vai falar que, cara, a variável que você tá, esse contexto que você está colocando aqui para mim não é o contexto do iUserContext. Esse caso aqui é menos pior, porque o que ele faz? Ele valida se isso aqui é igual ao retorno disso.
E não é, porque aqui ele espera que tenha um user e um goal. E aqui a gente está passando um vaziozinho para ele. Se eu preenchesse exatamente como ele esperaria, talvez, dependendo de como a tipagem é feita do outro lado, talvez até dá certo. Aqui talvez acho que é pelo unknown que ele está enchendo o saco. Vamos tirar o user só para a gente testar. Não é. Então aqui a tipagem está funcionando muito bem e não vai funcionar. O jeito certo é a gente usar o que eu passei para vocês na aula passada, que é o generics, que a gente passa chaves de menor e maior aqui no meio e especifica que esse contexto, cara, eu tô falando assim, ó, esse contexto aqui, ele é do tipo dessa interface. E automaticamente as tipagens elas são replicadas para todo mundo, ó. Se eu passar o mouse aqui em cima, você vai ver que ele é do tipo rect.context do iUserContext e automaticamente essa tipagem aqui vai refletir aqui. Então ele distribui para todo mundo essa tipagem. Tanto que se eu colocar aqui no Go uma string, ele vai me encher o saco. Por quê? Porque isso daqui não bate com o que você declarou aqui em cima. Certo? Por enquanto vamos deixar ele assim. E beleza, o nosso contexto está pronto. É só isso. Quando a gente define aqui, essas variáveis aqui, elas definem quais são os valores iniciais que o meu contexto vai iniciar. Então, vocês lembram que tinha um useState que a gente definiu um goal padrão, né? Definiu ele com 2000. Então, é uma boa prática, na verdade é uma prática obrigatória que se essa variável ela é obrigatória existir, obrigatoriamente a gente tem que iniciar ela aqui no nosso contexto. Então, o goal precisa ter pelo menos um valor default, que é o 2000. O user, pode ser que o cara acabou de abrir o app, eu não quero que ele faça login para poder usar o app. Então a gente pode colocar uma sintaxe que é o seguinte, falar que essa propriedade aqui ela é opcional de existir em qualquer momento do aplicativo, inclusive quando ele inicia. Logo, eu posso tirar a chave de user aqui sem os maiores problemas. E para que a gente faz isso? Porque se eu falo que user pode ser opcional, o TypeScript ele vai sempre me encher o saco para perguntar, esse user existe mesmo? Toma cuidado, viu? Ele vai sempre nos dar dicas de que a gente pode estar ou não fazendo cagada. Aqui no User Provider, gente, não tem segredo. Isso daqui é um componente de React igualzinho a todos os outros que a gente tem. Ele vai receber um children. Como a gente já está na versão 18 do React aqui nesse projeto, a gente tem que especificar o children manualmente desse jeito, tá? Se você tiver na versão 17 ou anterior, você não precisa fazer isso, que o children ele é mapeado automaticamente. Então, na versão 18, a gente tem que mapear que esse provider recebe um children. E aqui é um componente JSX sem tirar nem pôr absolutamente nada. A diferença é que ele vai seguir essa sintaxe aqui, pessoal. O userContext é o que ele foi criado, ponto .provider, que é o retorno dele para a gente. A gente nem precisa entrar no mérito de como isso veio parar aqui. E aqui vai vir os values da minha aplicação, ou seja, aqui vai vir o goal, que é o meu objetivo, que eu estou replicando aqui 2000 de novo. Só que aqui é legal a gente já ter um useState para que a gente consiga fazer esse gerenciamento. Então, o que eu vou fazer? Lembra daquele setGoal e goal que estavam nas duas telas? Eu vou pegar ele, que estava tanto aqui na minha profile screen, e na minha dashboard screens, vou colocar ele aqui dentro do meu provider. Ou seja, estou liberando um useState para toda a minha aplicação. Certo? E aqui no value de retorno, eu posso simplesmente retornar o goal para cá. Olha que legal. Então o goal que eu estou retornando para todo mundo que está abaixo dele é o goal do nosso useState. E o children aqui, que é o padrão, para que... a gente já chega lá. Vai ser mais fácil mostrar do que explicar. Então beleza. João, tá fácil, cara. Vamos abrir a nossa dashboard screen. E agora como que a gente acessa essa variável? Porque antes ela estava definida aqui, né? Muito simples. A gente vai usar uma sintaxe que é essa daqui, que é o useContext. Essa sintaxe aqui a gente tem que importar o useContext da biblioteca do React. E o context value, que passa para cá, é qual contexto a gente quer acessar, que é o userContext, que é esse carinha aqui, e vamos importar ele também. Legal, ele foi importado, bonitinho. Quando a gente faz a desestruturação interna aqui dentro dele, olha que legal. A gente tem acesso à nossa variável de goal. Então, se a gente abrir a nossa tela de dashboard, está em 2000 porque eu defini como 2000. Mas se eu mudar esses dois valores aqui para 1500, por exemplo, olha que legal, ele já fez a alteração na nossa tela. Então,
bom? Então beleza, aqui tem o goal e eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha profile screen. Ó, vou importar todos os meus arquivos aqui também e aqui tem o meu goal também. Então, ó, aqui tem 1700 e aqui está 1700, ou seja, a gente criou uma variável que ela replica para todo mundo. Ou seja, eu tenho uma variável definida no meu contexto que replica para ambas as minhas telas. Só que aqui, se vocês separarem bem, ainda está com erro, porque tem o setGoal para cá. E eu preciso refazer a atualização desse componente. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó, também é passar o setGoal para baixo, né? Disponibilizar a variável que altera o estado do goal no contexto para qualquer um poder mudar o estado dela. E aqui tem uma dica, se você passar o mouse em cima dela aqui, ó, você consegue copiar bonitinho a interface da sua variável para que você tipe ela no seu user context ali, ó. Então, do mesmo jeito que tem um goal, vai ter um setGoal. Aqui a gente obrigatoriamente tem que definir o valor inicial dela. Isso daqui é uma prática, tá, gente? Iniciem desse jeito aqui, porque precisa ter um valor inicial. Não quero entrar muito no detalhe disso daqui para não confundir vocês, mas quando for set de funções, iniciem ele dessa maneira. E aqui a gente consegue declarar o nosso setGoal para baixo e automaticamente o nosso setGoal vai vir para cá. SetGoal veio para cá. E olha que legal. Bom, João, vamos lá recapitulando. A gente tem um estado, um contexto único que tem o nosso useState. Esse contexto replica tanto para a tela de dashboard quanto para a tela de profile. Consequentemente, se eu alterar em um lado, eu replico no outro, porque o contexto é único, certo? Certo, vamos testar. Se eu mudar aqui, ó, epa, cara, não estaria mudando. Não muda. Por quê? Agora fica a dúvida. Quero ver aí quem consegue me dizer nos comentários, sem ver o spoiler agora daqui nos próximos minutos, por que isso daqui não muda. Se você sabe, manda aí pra gente nos comentários. Mas é o seguinte, esse cara... Peraí, João, agora bugou minha mente, cara. Esse cara não muda, mas ele tá mostrando os valores. Sim, por quê? Reparem que aqui a gente está declarando o valor default. Gente, o valor default é tipo assim, cara, se essa aplicação ela não foi inicializada, se deu pau, se aconteceu qualquer coisa ali errada, ele vai mostrar esses valores como o valor default do nosso contexto, o valor inicial. E a gente definiu que o valor default é o 1700, que é o que está mostrando aqui, porém aqui a gente definiu que é o 1500. Ou seja, faz sentido para vocês que esses valores eles não batem? Se isso daqui estivesse funcionando, beleza, ele inicia em 1700, logo na sequência ele atualiza com 1500 e aqui deveria mostrar 1500 para mim, mas não é isso que está acontecendo atualmente. E aqui só para mostrar para vocês, ó, se eu colocar um alerta aqui, olha o que vai acontecer. Estou aqui. Quando a gente fizer o nosso reload aqui, ó, e vier aqui na nossa tela de perfil e eu mexer para cá, ele disparou exatamente a função que está definida no nosso default value. Por que isso aconteceu? Aí vai embora. Isso aconteceu porque, lembra que eu disse, o contexto e o provider eles andam juntos. E nesse caso, a gente só está usando o contexto. Nós não declaramos o nosso provider. Para fazer isso, a gente vai abrir o nosso app.tsx. Aqui, ó, e reparem que a gente já tem um provider. Provider é um nome que vocês vão ver muito. E vamos aqui embaixo do nosso native base colocar o user provider que a gente criou. Se vocês olharem esse carinha aqui, ó, desse jeito, e vamos envolver a nossa aplicação com ele. Reparem que ele tem um children, certo? Ele recebe um children, declara o nosso user provider aqui e continua o children para baixo. Ou seja, o que a gente está dizendo? Todo mundo, 100% do meu app que está abaixo desse user provider terá acesso à minha variável de contexto. Isso é muito bacana. E com isso, o que a gente fez? Ó, as rotas estão abaixo do user provider, ou seja, consequentemente, todas as screens do nosso app estão abaixo das rotas e também vão ter acesso ao nosso user provider. Como isso é uma variável que provavelmente eu vou querer usar no âmbito completo do meu app, todas as telas possíveis, faz sentido a gente declarar lá no app.tsx.
e todo mundo do meu app vai ter acesso a isso. Lá tem algumas ressalvas ali que a gente pode entrar no futuro, como problema de renderizações excessivas e tudo mais, mas eu não quero complicar tudo nesse vídeo. Certo? Então isso daqui vai funcionar, vamos testar, ó. Ó, agora já veio com 1.500, certo? Por quê? Porque ele começa em 1.700, depois ele já pega esse valor para cá, como tá funcionando bonitinho. E na teoria, se eu mudar aqui para 3.700 e vir para cá, trocou também. Então agora a gente tem uma variável única refletindo em diversas telas. Show de bola, muito da hora. E vamos fazer alguns pequenos refactors aqui para deixar esse código um pouquinho melhor, tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer é setar as constantes iniciais do meu aplicativo aqui dentro como se fosse uma constante mesmo, para poder evitar duplicações de código. Então eu vou colocar o meu goal aqui e aqui. Assim eu mexo a variável num lugar só e reflete em todo mundo que estiver consumindo ela na minha aplicação. E fechou. E agora que eu preciso pausar aqui para dar uma ressalva para vocês. Acessar o componente, o contexto, que nem a gente está fazendo aqui, ó. Principalmente o goal não tem tanto problema, mas o set goal dentro da profile screen e dentro do dashboard screen é uma prática que eu não recomendo. Lembrando sempre, nós começamos devagarzinho, fazemos o negócio funcionar, entendemos o problema de como ele pode ser diferente e refatoramos para o nosso código ficar melhor. Então, spoiler, futuramente o que a gente vai fazer? A gente vai abstrair o contexto com uma hook que nós mesmos iremos criar, uma hook personalizada do nosso app, que vai ser responsável por gerenciar toda a lógica de negócio dessa mudança de goal ou de objetivo, com o intuito da gente manter a padronização e se eu precisar fazer uma alteração, eu altero em um lugar e não ter que mexer em vários arquivos. Nesse vídeo vai ficar aqui o use context, mas já fiquem cientes que a gente vai refatorar isso daqui para uma hook customizada para atender uma boa prática do desenvolvimento que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá bom? Então, fechou, o nosso contexto está funcionando, está replicando entre as telas. Eu acho que agora aqui, só para a gente fechar mesmo e tirar esse mock, vai ser um mock meio mock, vamos passar essas informações aqui para o nosso user context. Vamos criar aqui uma pastinha chamada, vocês podem chamar de interfaces ou types, aí vai do jeito que vocês quiserem, vou chamar de types. E vamos chamar aqui de user interface.ts. Aqui dentro eu vou criar minha interface de usuário, vou chamar ele de iUser, por exemplo. Export interface iUser. E vamos lá, beleza, ele vai ter um name por enquanto, que vai ser uma string. Uma foto, que também vai ser uma string. E essa foto, ela pode ou não pode existir. Aqui tem uma grande diferença entre você colocar um pontinho de interrogação ou isso aqui. Tá? Eu acho que eu precisaria de um vídeo para explicar essa diferença, mas se eu fosse tentar explicar bem rapidamente aqui, só para vocês entenderem, é o seguinte: um user que tem que ser string ou nulo, obrigatoriamente ele tem que passar a foto, você tem que passar essa propriedade ela tem que existir, ela vai ser ou string ou nula, mas ela existe. Se a gente fala que isso daqui é uma string do tipo assim, o que acontece? Ou isso daqui é uma foto de verdade, ou essa chave não existe. Pode parecer para vocês que não tem muita diferença, mas dá uma diferença boa. O resultado final dá no mesmo, tá? Usando TypeScript você não vai ter problemas, mas é legal você parar para refletir sobre essa diferença, assim, essas práticas, e a gente vai abordar melhor elas durante o vídeo. Tá? Então eu vou falar que a foto, cara, essa propriedade ela vai sim existir, ela vai ser ou string ou nula. E o e-mail não, e acho que por enquanto é isso, né? Nome e foto de usuário aqui pra gente não complicar muito, por enquanto. Vou trocar aqui que antes o meu user era do tipo unknown para do tipo iUser. E esse user realmente, às vezes a gente pode iniciar o app sem ter um user instanciado, aí ele tá ok ser com esse pontinho de interrogação. Um use state, para que a gente faça o armazenamento desse user também no estado, né? Vamos chamar ele de user, set user do tipo iUser. Já fez o import aqui. E o estado inicial dele, nesse caso aqui ele não vai ter um estado inicial,
porque não tem o estado inicial quando o usuário inicia a aplicação mesmo. Por isso que a gente colocou esse pontinho de interrogação. Tá? Por enquanto não vou mexer com esse set user, posso até tirar ele aqui. E só vamos passar o nosso user para baixo aqui no nosso provider aqui também. Belezinha? Agora aqui na nossa profile screen a gente pode vir aqui pegar o nosso user e trocar essa URL pelo user.photo. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode colocar as iniciais desse cara. User.name, acho que aqui a gente pode fazer o seguinte, user.name.substring de 0 e 1, que vai pegar os dois primeiros caracteres que essa pessoa tem. Aqui ele está falando o seguinte, que o tipo string null ou undefined não é assignable para o tipo string ou undefined. Então nesse caso aqui a gente vai forçar ele ser ou string ou undefined e não nulo, tranquilo. E a cor de fundo padrão vai ser purple mesmo, que é roxo, belezinha. E o nome do nosso usuário vai ser o user.name. E beleza, vamos dar um reload aqui, vamos ver como isso ficou. E olha o que aconteceu, gente. Não trouxe informação nenhuma. Por quê? Porque realmente a gente não tem usuário logado. Né? Futuramente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tratativa de que você não tiver logado, vai aparecer uma tela de login para você. Mas por hora, o que a gente pode fazer para deixar bonitinha a nossa aplicação? Deixa eu só pegar de novo o nome da foto aqui, ó. Peraí. Aí. Volta tudo do jeito que estava. Isso é temporário, tá, pessoal? Vamos definir um user padrão, um default aqui para o nosso app, que ele vai ter o name João Mantovani e a foto dele vai ser essa foto aqui. Deixa eu ver o que acontece. Essa foto aqui nem existe. Essa foto aqui foi mais com que... Aqui, pronto. E aqui também a gente vai ter que ter um usuário default também. Então vamos criar um user aqui e aqui também. Vou colocar ele aqui. Do mesmo jeito que a gente fez com o Go, a gente vai fazer com o user, tá? Desse jeitinho. Certo? Vamos ver se agora deu certo. Ó, voltamos o funcionamento padrão de como era. Não vai ficar assim, fique em paz. Tá? Só por enquanto. Legal? Tô no meu dashboard aqui, tranquilo. Agora vamos... E eu acho que é por isso, ó. A gente criou o contexto, tá? Já tá colocando em múltiplas telas. Tem diversos problemas que nós iremos arrumar nos próximos vídeos. Lembre-se sempre, comece pequeno, faça funcionar e refatore para melhorar o código na sequência. Essa é o grande segredo que eu sempre utilizo aqui para desenvolver os apps e dar muito certo. Começa simples, faz funcionar, funcionou, refatora para um código melhor. Aqui quais são os problemas então, só para a gente fazer um levantamento rapidinho. Bom, a gente acessa o contexto diretamente da tela dos componentes, o que funciona, mas não é uma boa prática. Nós também iremos refatorar isso, criar uma hook customizada. Nós também estamos com diversas propriedades aqui setadas como default, que não é um grande problema, mas esse user aqui não faz sentido. Nós iremos corrigir isso quando a gente for fazer a área logada do nosso usuário. E tem um problema aqui que eu não sei se vocês perceberam, mas isso é um problema chatinho que a gente vai resolver de uma forma muito, muito, muito elegante aqui. Não sei se no próximo vídeo, mas nós iremos arrumar. Que é o seguinte, ó. Quando eu troco aqui a minha meta para 800 ml e dou um reload no meu app, olha o que acontece. Ele volta para 2000, ou seja, o nosso dado ele é volátil. Cada vez que o usuário abrir e fechar o app, esse dado ele vai se perder, porque ele fica salvo na memória. E não é persistido em lugar nenhum. Então a gente vai atuar em duas etapas. A primeira etapa a gente vai salvar essas informações no dispositivo do usuário, no local, no device, tipo salvar no cartãozinho SSD dele. Para quê? Para que se ele fechar o app e abrir de novo, ainda ficar persistido as informações lá. E num segundo momento, nós vamos ter o nosso perfil e vamos salvar isso num banco de dados de verdade, para que a gente possa consultar e fazer acessar minha conta de um outro app e baixar as minhas informações. Tá? Então, acho que vai ser uma funcionalidade bem bacana que a gente vai incrementando a parte legal dela ali, conforme a gente for evoluindo nos apps. São esses os próximos tópicos que a gente vai arrumar.
Mas, pô, legal, gente, ó. Vocês já aprenderam o que é um contexto, já aprenderam como compartilhar estado entre diferentes telas. E isso é muito bacana. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Reforço, não estamos mexendo com layout ainda, não é o nosso objetivo ainda chegar no layout, não layout bonitão, tal, muito chique. Nosso objetivo nesse vídeo foi estruturar o nosso contexto para que a gente consiga reutilizar as variáveis em diversas telas do nosso projeto. Gente, tem muito refactor para a gente fazer ainda. Tirar do contexto, jogar para hooks, melhorar várias partes do código. Enfim, eu já comentei anteriormente, mas tem bastante coisa pra gente fazer, então preciso que vocês se inscrevam no canal para acompanhar essa série aqui que tá muito legal. Deixa um comentário aí, o motivo da gente voltar foi justamente os comentários de vocês pedindo para que o conteúdo voltasse, isso motivou a gente a continuar gravando e continuar trabalhando aqui para trazer um conteúdo de uma qualidade muito bacana e totalmente de graça aqui do início ao fim para vocês aprenderem. Então, se vocês estão curtindo o que a gente está fazendo aí, deixa um joinha, se inscreve no canal. De novo, deixa um comentário aí que motiva muita gente. E até o próximo vídeo.